A gente vai ver aqui agora um corte aqui do Charla falando do Flamengo. Polêmica. Tite acertou ao poupar o time do Flamengo para Libertadores? Alguns vão dizer que não, né? Porque, né? Sabe o final que deu, né? Lembrando que é 3.600 de altitude, né? Que o Flamengo jogou. E foi aquela tragédia. Meu Deus. Pega. Cara, eu sempre erro isso aqui. Do Marcos Braz, que eu não tenho que criticar, mas ontem ele tinha que ter feito o que ele fez. Chamou pra ele, falou assim: a responsabilidade é minha e do Tite. O departamento de futebol e o Tite chegaram à conclusão que tinha que fazer isso e fizeram. E o Tite já falou isso anteriormente. Ele falou que a questão da prioridade do Carioca Tinha foi que ser algo campeão, definido mano. pelo departamento de futebol. Tinha que ser campeão. Então, quando ele é um funcionário do departamento de futebol. E ele já delegou isso. Não é ele que vê a prioridade de uma competição. Ele pergunta, qual é a prioridade agora? Aí o Marcos Braz pode chegar, a minha prioridade é ganhar um O Flamengo clássico. tinha que ser campeão, então... Porque na Libertadores Fazer campeão, fez 3x0. Essa questão aqui do Carioca é mais porque o Flamengo já vinha carregando um fardo muito grande por causa de 2023, que foi horrível. De 7 competições não ganhou nenhuma. Foi um desastre, assim. Então acabou que, obviamente, para poder amenizar, a primeira competição que tinha pela frente era o Carioca. E já tinha essa pressão de ter que ganhar, aquela obrigação de ganhar. Que eu acho que as coisas não funcionam dessa forma, mas... No Flamengo, né, tudo é muito lá em cima, né, muito ao céu, e também é muito ao mar, né, não tem um meio termo, né, e acabou que o Carioca se tornou uma prioridade, o time precisava ganhar. Fez 3x0, mas vai sinalizar que fiz 3x0 e já tá ganho? Mano. Não, mas foi o time que mais incomodou o Flamengo assim, do Rio aqui dos clássicos. 3x0, por exemplo. 3x0. Eu acho que é um exagero aí, mas é... Mas então, Mas é uma hora. aí, Mas eu irmão, entendo os caras, Mas aí né? tu chama a torcida pra te criticar. Mano, mas a torcida, ela vai... O Se Davi você Luiz é administrar com a torcida, Sim. barata voa. Sim, Tem que ter discernimento. Não, tem que ter- A torcida é exatamente. foda, Tem que ter um manda. pensamento, mas A tem que ter torcida é coerência. o motivo do time, tá aqui, mas se administrar com a torcida é loucura. Acho que, por exemplo... Mas acho que tem que ter coerência nesse meio. Acho que, por exemplo, eu acho que não era tão necessário ir com todos os titulares no segundo jogo, mas também existe algo no futebol que é o jogador quer aparecer no momento do título, ele quer fazer, mas jogar... aí vai contra toda a ciência que ele fala. Então, mas aí, por exemplo... mas, isso por é exemplo... verdade. Mas aí... Mas olha só, os caras tinha algum jogador estafado no Virando dia do bico. jogo do Nova Mas Iguaçu? o jogo contra o Nova Iguaçu poderia estafar para a Libertadores? Que é... Não, tudo bem. Mano, mas já tudo bem. parte do princípio que é altitude e, provavelmente, a comissão técnica do Flamengo encara jogo... Eu ia colocar isso no meu Instagram e eu não... Alguns colegas meus falaram, e aí, o que você achou do jogo? Falei, cara, não tem como falar alguma coisa sobre o jogo, porque jogar na altitude é insano. É quase que... Não vou falar que é impossível jogar, porque, sei lá, há anos e anos se joga. Hoje é menos pior, vamos botar assim. Mas é muito ruim, jogar na altitude. Cara, o Flamengo foi ontem o jogo. Ontem jogou na altitude, assim, de 3.600 metros, pô. É muita coisa. Você vê no semblante dos caras o quanto eles estavam com dificuldade para respirar. Pô, só de você andar, pessoas comuns como eu, como você aí do outro lado, pô, só é dar um primeiro passo para poder andar, irmão. Você já tá faltando ar. Então eu não tenho muito, assim, apedrejar os caras. Pô, você pode questionar, todo mundo pode questionar. Mas agora bater ferozmente por causa da derrota, eu particularmente, eu sou flamenguista, eu achava que o empate seria maravilhoso, porque eu imaginava que viria uma derrota aí. Jogos na altitude, como jogos já contaminados, que você mesmo com o seu time titular... já vai complicar. Mas olha só, cara, time olha só. Milionários não é baba, Não Não é baba, olha mas só. tipo, lá... E lá potencializa, Não né? dá pra comparar, Nem não altitude dá pra gigante. comparar o que o Flamengo fez contra o Milionários na altitude e o que fez contra o Bolívar. Contra o Bolívar, ele deixou Arrascaeta, Pedro, Léo Pereira... São 8 jogadores, né? 8 jogadores, vários no Rio,
outros no banco. No caso, o Luiz Araújo. Lá ele tirou de titular- 2 do jogo, mas tava de no titular banco. do banco. No Três, né? jogo contra o Milionários, o Léo time Pereira. era Rossi, Varela, A zaga Fabrício normal. Bruno, E Davi o- Luiz, que não comprometeu, É. e Vinha, Que jogou mal. que jogou Foi mal. a estreia dele também, que jogou quase, mal, mas né? é o lateral Sim. que veio, Jogou com, bem não, veio ontem. condição pra ser titular. Beleza. Aí. No meio campo, O Igor Jesus, no lugar do Dela Cruz, que teve virose, que teve o Foi a problema. pior atuação do Igor. Na verdade, as piores jogou atuações mal, do Igor foi na Jesus altitude, no na Flamengo são na altitude, nos 2 jogos de altitude. Esse de ontem é um pouco melhor. A que acho que foi a primeira dele, a do lá em Bogotá, ele Joga tá bem. Arrascaeta, joga Pedro. O que faltou o Flamengo contra o Milionários foi bola, não foi bola, time poupado. Não foi time Que poupado. engraçado, eu achei que ontem, numa altitude maior, E eu acho no uma campo parada. geral, o time Eu acho se que foi virou time melhor. poupado. No primeiro Aí tempo. Também achei. Também, a mesma coisa que o Betão achou, também achei. Mas, assim, eu não tenho opinião formada com relação à questão de poupar ou não. Acho que, pra mim, isso não é agravante e tal, mas é porque, como eu falei, o flamenguista, a torcida do Flamengo e todos os críticos do Flamengo, pelo elenco que o Flamengo tem, todo mundo quer o Flamengo, o sarrafo é sempre lá em cima. Então é tudo muito exagerado também. Mas, enfim, né? Não, esse é o melhor elenco do Brasil. Se tem dois jogadores pra cada posição, você pode poupar. Pô. Não, aí O Botafogo tá rodando. Mas na elenco. Libertadores. Mas o Botafogo tá rodando. Se você falar, o Botafogo entrou com uma dupla de volante botando o reserva. melhor time na cabeça do. Não, botou uma dupla de volante reserva pra jogar? A gente Pode não ter botado. sabe. Você não sabe qual É é o a Marlon, titular. é o Gregory, Mas é no o Flamengo isso é Barbosa. bem claro, né? Tudo bem. É, mais Agora, claro. É claro, lógico que é claro. O problema Mas é, você vai rodar, o problema é, você deixa 8 jogadores do time titular de fora contra o Bolívar. Se fosse uma ida de oitavas de final de Libertadores, não aconteceria isso. O Mauro até falou sobre isso. Não, Sabe o sacrifício. Você vai pro sacrifício, beleza. Aí é prioridade. O problema é considerar o jogo contra o Bolívar aqui, contra o Milionários aqui, como se fosse carne assada. Não, mas eu acho que eles não consideram. Eu não acho que A torcida pode pensar eu assim. acho que não consideram. É uma pressão Mas de aí- termos que ganhar em casa. Mas aí, por exemplo, aumenta a pressão de forma descomunal. Sim. Porque, assim, é lógico que se você fosse pra altitude, com a Arrascaeta, com Pedro, com Pulgar, enfim, com outros jogadores, é lógico que você tem mais chance de conseguir um empate na altitude. Você mesmo lembrou aí que tava com o time quase que completo contra o Sim. Milionários, numa altitude de 1.000 metros a menos, e esses caras não jogaram bem. Não jogaram bem. Erravam passe, Mas aí, tempo por exemplo, de bola. lembra do Arrascaeta, da atuação do Arrascaeta? Era o único que parecia que não sentiu altitude. Sim. Então, assim, o lance é tratar a fase de grupos, pelo fato do Flamengo ainda ter 2 jogos em casa e enfrentar fora o pior time do grupo, como se não fosse vida ou morte. E aí você traz consigo uma pressão e pra vencer jogos diante de times que não são carne assada. O Bolívar, por exemplo, é melhor do que todos os times que o Flamengo enfrentou com o Carioca, tirando os grandes. Lógico. Joga muito. Então, assim... Joga bola, Mas o São Paulo é melhor. Botafogo é melhor. Beleza. Time de jogos do Brasileirão. Beleza, só que, Cara, por tá falando, exemplo... Só que eu acho que o Flamengo Se não vai jogar bola Pré-Brasileirão. em casa, vai ganhar. eu acho que vai ganhar. Também Os acho. dois. Também Vai acho. ser duro, Classifica. vai brigar. Também o acho. time do Milionários vai brigar, vai ganhar. Mas é um negócio. Agora, Por lógico que exemplo, não é vitória o dada. jogo contra o Bolívar não era um caso de forçar? Pelo menos levar os caras? Então vamos lá. isso, Beleza, mas vem é cá, isso, vem pô. cá. Nisso aí eu acho que... Eu acho que não precisava falar que vai ficar, sei lá, 9, 7 jogadores fora. Eu acho que não tinha essa necessidade. Mas também no Flamengo tudo se vaza, geral fica sabendo depois. Por mais que não utilize os caras, mas deixa os caras lá no banco, sei lá. Pelo menos pra evitar um pouco essa pressão toda aí, esse borborinho todo. Da importância de Libertadores. Existe uma... Eu acho que a importância tá dando. A situação quer Eu acho, ganhar cara, tudo. eu acho que é uma ciência, Quer ganhar cara. tudo, você vai ter que ir mestrando. Tipo assim, vai jogando tudo agora assim. Quais sabe qual é a jogos a gente pica? tem mais chance de perder ou de ter empate? Que a gente vai falar, não vou arriscar o jogador no desses Morro. jogos. São os 2 jogos do Morro, já passaram. Então. Os jogos foram no Que Morro, não aqui foram no bons. sorteio, a gente, Cantarelli... Um empate e uma derrota. E toda a opinião pública. E outra coisa, se o Flamengo tivesse saído de lá ontem com empate de 1-1, o discurso não era assim não, tá? A pressão teria pressão, obviamente, mas não seria seria totalmente diferente.
não ia ter. Arrisco dizer que não ia ter muita gente batendo tanto assim no Flamengo, reclamando horrores, não. Eu acho que tá exagerado demais. Classificou o grupo como muita molezinha abaixo só de um outro grupo, eu sempre falei aqui. Tecnicamente mas, é. Sim, mas um grupo com Você duas faturar altitudes altitude. é uma merda. É. Sim. Não é nem normal. Tu tá no grupo, às vezes cai uma altitude e já fala, pô, teve duas. Mas Isso aí é o osso mesmo, é horrível. Embora eu ouvi muita gente falando que o Flamengo tava num grupo fácil, mas, porra, a altitude é osso de se jogar. beleza, tá lá, é a dificuldade do grupo. Sabe qual é a situação? Isso, o PVC falou isso uma vez, eu até antes de ir pra cá eu queria pesquisar pra falar com mais dados, mas existe se você pegar uma média de idas ao morro, altitude, Quito, mais de La Paz. E aqui, como vai ser agora? Sobe num jogo de quarta-feira pra La Paz e você tem um jogo de Brasileirão Exato. no sábado ou no domingo. Cara, depois eu vou buscar até pra botar aí, que tem números. Geralmente, tem jogos que times levam goleadas na volta. Sim. Porque assim, você já foi lá, tentou minimizar ao máximo esse transtorno, a ideia do lado alto da montanha, que tu chega na hora aí jogou. O pós disso aí que vem a rebordose toda. E aí, geralmente, se tem um time se arrastando no jogo que vai fazer aqui. Tem isso. Eu acho que isso entrou na conta, porque isso tudo leva. Isso tudo é ticado ali. Sim, entra na Levar conta. um amasso do Botafogo no Maracanã, eu acho É o que a gente sempre fala. seria um A prejuízo pressão- Ele trouxe duas pressões. maior Tudo do que... calculado, até agora pra mim tudo calculado. Eu tô concordo aqui contigo. com o Eric. Calma, primeira derrota do ano na altitude com reserva, sem drama, total. Eu acho isso. Eu encaro assim também. Eu também acho dessa forma, sem drama. Mas se você perguntar pros críticos fortes do Flamengo, e muita gente da torcida do Flamengo tá achando que tá... Pô, tá horrível. Concordo com ele poupar e por isso estou passando pano para o senhor Adenor aqui. Agora, ele traz, Tô contigo, Cantarelli. óbvio, isso ele sabe. do também. jogo. Ele é o departamento de futebol, vamos Isso, frisar, né? Ele traz duas responsabilidades. A primeira, não perder pro Botafogo. Não, e não perder. E outra coisa, o Flamengo, por exemplo, É o mandante do jogo. é o mandante. E outra coisa, fisicamente, Poupado. E fisicamente poupado. Fazer uma Botafogo jogou no meio de inconfidência semana. aqui. Fazer uma inconfidência. Tá ontem lá no Maluninho, né? Cheguei lá à noite e tal. O pessoal lá tava comentando assim que chegaram a ficar meio constrangidos de colocar no ar. Botaram, tá no ar aí. Os que ficaram treinando, porque assim, pô, colocou, né, por causa de questão física, mas o treino foi pesadíssimo, assim. Sim. Os caras treinando assim, meu irmão, pau cantando, tá ligado? Eles pensaram certo, assim, porque a torcida, o torcedor comum, ele não... Acho que o cara tá não quer descansando, analisar tá assim, ligado? tá descansando, cansado, ele não vai assim. correr no treino. É outra coisa, questão Tem de jogo treino domingo, lá, né? é questão química, é um monte de coisa. Mas jogo é outra parada. Jogo é outra parada. Vai ao limite, tudo Exatamente. mais. É a famosa frase: treino é treino e jogo é jogo. Então, assim, ele traz essas responsabilidades. Ele precisa ganhar do Botafogo pra ter no ar pra falar, viu? Aí ele vai chegar na coletiva grandão. Tá vendo aí, ó? Ele nem acha que ele vai jogar na cara dos outros, mas ele vai Não, ter mas assim, gostinho ele de vai ter tá vencido. grandão. Pode ter uma cara maior. Mas sabe o que pega também? Agora, se ele perde, Aí sim, ele traz é um uma pressão. retranqueiro. Aí é uma Tá pressão. fazendo cagada. E outra, ele trouxe a outra pressão que ele trouxe além do jogo do Botafogo, é o seguinte: vamos vencer os 3 que faltam. Isso aí. Mas cá entre nós, né? É obrigação do Flamengo. É obrigação do Obrigação, Flamengo. pra Mas é caralho. aquele negócio, Mesmo sem a pressão. obrigação é diferente de, Sim, tipo assim... sim. Que vai acontecer. Vai acontecer. E outra coisa que também, por exemplo, eu sempre pego aqui no pé de, por exemplo, Hoje tem Botafogo. ainda Milionários e. Tem. Milionário. Palestina. Seria bem interessante uma... assistir Milionários hoje um palestinos, né? Milionários Palestinos. Nesse No caso Chile. aí, No Palestino e Chile. Milionário. Palestino e Milionários. Um empate pra não... Não, assim, e a conta pro O Flamengo... empate que é um com 2, outro É que com ontem lá eu ponto. falei a assim, conta- Emerson, para de fazer conta. Pensa em vencer, 13 pontos. e o que a acontece? Flamengo- a conta pro Flamengo- Entendeu? O Flamengo fazer conta. Não. É foda. A conta pro Flamengo ser líder do grupo é... Não, os caras viajam. Os caras já estão pensando em fazer conta. Pelo amor de Deus, pô. Conta? Porra, que isso, cara. Tô falando, o povo exagera. Mas é futebol. A conta pro Flamengo ser líder do grupo é o Milionários ganhar do Palestino ou empatar.
Minto. O Palestino. O Milionários no jogo que tem com Bolívar. em O casa Milionários com o contra o Bolívar. O Milionários contra o Bolívar. Aí você pode o trazer Milionários. o Milionários pra baila. Mas, pensando em ganhar todos os jogos... Pensando em ganhar você todos os vai jogos. fazer 13 e o Bolívar não faz 13. Pensando em liderança. Cara, Não e em outra coisa que eu classificação. acho importante citar, por exemplo. O Fluminense no passado fez um início avassalador, depois teve uma queda. uma queda no final, Teve dificuldade, quase não perdeu, classificou. empatou, Ó, classificou tá campeão, a gente fala, por Tem que exemplo. passar o mata-mata. Ó, a gente o fala, por exemplo, do importante é elenco do passar. Vasco aqui, por exemplo, tem. Verret se machucou. Acabou. Né? Não Então. tem o centroavante reserva. O Botafogo, o Tiquinho se machucou, o Matheus Nascimento não tá pronto e tal, beleza. Na O Fluminense- Libertadores não tem Carlinhos. Nem na Copa do o Brasil. Fluminense, por exemplo, Fluminense questão de zagueiro, né? Que a gente sempre fala aqui. Eu acho justo falar que não é porque tem o melhor elenco da América do Sul, o descolado e tal, que não tem que bater em certas coisas. O Wesley ontem fez uma partida muito ruim. Ele tá voltando também. Ele tá Grande voltando e Benemérito. tal. Só que o problema, Muito abaixo, o Wesley já demonstrou várias fraquezas, principalmente no final do ano passado. O Flamengo iniciou a temporada com o Varela precisando se recuperar. O Tite recuperou. Conseguiu, O Tite recuperou. Agora, a realidade é que o Flamengo inicia o primeiro semestre de 2024 com o Varela e o Wesley e com o departamento de futebol e a comissão técnica dando. Beleza. Ok. Foi Ok. aval deles. Então, assim, Vamos fazer um investimento no Danilo só no meio do ano. Em alguém no meio do ano. Em 2019, Minha o câmera Flamengo tá em cima quase do- foi eliminado na fase de grupos. Em cima do betão. Aquele último jogo contra o Pearol, que o Flamengo joga até muito melhor que o Muito, Pearol. perdeu gol pra O cacete. Pará é expulso, o Flamengo não tinha o Rafinha à época. O Flamengo Ele não chega tinha só nem pro Rafinha mata-mata, né? e o Flamengo não tinha Felipe Luiz também. Então, assim, isso mostra como a diretoria do Flamengo e a comissão técnica, lógico, em conjunto, tratam o primeiro semestre como algo assim. Vamos passar, de um jeito ou de outro nós vamos passar, e quando chegar no meio do ano a gente vai No contratar... caso do Felipe, vai ter uma tentativa de virante. Sim. Aí não conseguiu. No caso do aí- Rafinha, não. No caso do Rafinha, não. Então, assim, é importante frisar que a diretoria e a comissão técnica aprovaram que o Wesley fosse o lateral reserva, sendo que sabendo que o Varela vai pra Copa América também. Claro. Tanto que o Tite já começou quando a trabalhar o Everton Araújo na lateral, que é um volante da base. Que é do Quando Volta chegar... Redonda. Não, isso é pra não chegar nas costas do moleque toda a pressão. Não. Porque é muito fácil agora chegar e falar, porra, o Wesley não tem capacidade pra ser jogador. O Wesley é isso. Mas não sei ele o é quê. referendado pela comissão Referendado técnica. pela e pelo comissão futebol. técnica. E há um ano, o Wesley sequer estava no elenco profissional do Flamengo. Ele subiu com o Sampaoli. É, subiu com o Então é bem Sampaoli. importante dizer isso, porque a diretoria comprou esse barulho. Sim. Agora tem que Um arcar. elenco caro como o Flamengo, Não ter pode. o Wesley como lateral. Pode, entendeu? O Não, cara da que não tá base. pronto. O Em cara que não tá partidas pronto. assim, é o que eu tô É a falando. lacuna do elenco. É. É o É o que eu lateral tô falando, direito das reserva. escolhas do Tite Essa na é a Libertadores. Eu acho que hoje ninguém reclama mais do. Assim, eu só não consigo tirar o moleque pra nada, pô. Ele é bom. Você fala assim, o cara é ruim. Ele tem deficiências defensivas. Isso aí não tem como negar. Isso, porra, tá nítido. Mas não dá pra eu tirar o moleque pra nada. O moleque em muitos momentos salvou o Flamengo, inclusive no ano passado. Não tá bem, não tá. Ele vai ter que aprender, porque é a posição escassa. O lateral é o direito. Tá no mundo inteiro, né? Que é a questão da deficiência dele defensiva. Mas também, assim, ele ainda é novo, né? Dá pra trabalhar ainda. Do Varela, né? Mas com um orçamento desse, dá pra ter Não lacuna dá, no elenco? pô, não dá É. pra ter. Dá pra ter. Não dá pra ter. Podia ter igual, tentado é alguém igual, por aqui exemplo, o de Corinthians. dentro. O Corinthians é a terceira maior folha salarial do país. E aí? Isso é bizarro. Você pega- Isso aí é muito bizarro. Pega no cara a cara com o Isso é Fluminense. muito Qual bizarro. jogador do Corinthians joga no Fluminense? Nenhum. Nenhum. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral! Escreve aí no canal aí, ó, do Charlin. Mas olha, mano, Enlisted é um shooter multiplayer em larga escala na primeira. mano, doideira, né, mano? É só essas paradas aí que acontecem. No Flamengo é isso daí mesmo. Pô, é tudo muito acima do tom. Uma loucura.